Você já está ao vivo. Olá, pessoal, boa noite. Começando mais uma live aqui, né, da Progel, junto com a Fenagel, em parceria com o Arthur Paiva. Aqui na Semana do Meio Ambiente, a gente vai conversar um pouco sobre meio ambiente e geotecnologias. Então, a gente trouxe dois convidados para conversar com a gente, que é o Arthur Paiva e o Everton. Então, ao longo da nossa noite aqui, a gente vai estar discorrendo sobre alguns assuntos, sobre algumas temáticas e como que esse mundo, né, da questão da geotecnologia está totalmente ligado dentro das questões ambientais e dentro desse arcabouço grande que é o meio ambiente, dentro esse nicho de informações que a gente tem para utilizar ferramentas como geotecnologias para nos ajudar, né, a desvendar algumas questões. Então, para a gente iniciar essa nossa live dessa noite, vou chamar o Everton para começar a fala dele. Everton, boa noite e fica à vontade para sua fala. Boa noite, me chamo Everton. Já vou compartilhar aqui uns slides para a apresentação. Só um segundinho. Vem minha tela? Muito bem. Meu nome é Everton Bortolini, né? Sou engenheiro cartógrafo, formado aqui no Paraná, pela Universidade Federal do Paraná. Hoje eu trabalho na parte de comunicação e comunidades da Humanitária OpenStreetMap, então vou falar um pouco dessa organização que eu trabalho hoje, no geral, e também dar um pouco do contexto dentro da própria temática, assinalar, destacar os pontos que estão na temática de meio ambiente e geotecnologias, que é o tema da nossa fala. Essa organização, né, a Humanitária OpenStreetMap Team, né, é uma organização global, internacional, que tem um foco numa ação humanitária, então, relacionada a questões humanitárias, desde desastres ambientais, migração e outras temáticas, e na parte de desenvolvimento comunitário, né, também é um dos campos que ela age, ou seja, nessa parte de estar pensando projetos, ações relacionadas à comunidade, sejam elas com recorte territorial ou com algum outro recorte de grupo, entre outros, né? E aqui também, a gente trabalha dentro disso, todo dentro do conceito de mapeamento aberto, né? Então, para quem já está acostumado a ouvir de software aberto ou dados abertos, seja nas IDEs ou outras plataformas abertas, são esses tipos de recurso, né? O nosso foco a gente tem esse foco nesses recursos que estão sobre o conceito, a concepção de aberto, ou seja, que pense ou que considere o dado como o dado ou os outros recursos, métodos, ferramentas que sejam de acesso livre, acesso aberto a qualquer indivíduo, e que esses recursos não tenham um impedimento financeiro para que qualquer pessoa acesse ou use eles, né? Porque esses recursos também demandam financiamento para existir, mas que esse financiamento ou uma certa propriedade desses recursos não limite seu uso por qualquer indivíduo, e isso faz uma grande diferença na aplicação em ação humanitária e desenvolvimento comunitário. Então, a organização tem esse foco, né, de auxiliar, de atender necessidades e contribuir para que as pessoas possam acessar, trabalhar com mapas nessa concepção de aberto, e que
essas duas coisas, essa demanda e esse dado aberto, tenham uma conexão, né? Você use dados abertos, use ferramentas abertas de área gel para atender estas necessidades e, de fato, gerar uma ação, uma resposta interessante. Então, o mapeamento aberto, ele pode auxiliar nas respostas humanitárias, né, nessas questões. Numa situação que tem que tem uma comunidade, uma região afetada, esses mapas consigam servir para isso, para auxiliar essas regiões, auxiliando justamente tomadores de decisão a ter informação, a ter um dado para apoiar, para facilitar a tomada de decisões, para conhecer aquele território que foi afetado. Então, que esse recurso de mapa seja mais um recurso numa resposta humanitária, numa situação de desastre, puxando para a questão do meio ambiente, nessas questões de desastres naturais que são agravados por própria mudança climática ou são agravados por uma dinâmica urbana, às vezes com déficit de planejamento ou com déficit de política pública, que esse recurso se faça mais né, no auxílio dessas ações. E a mesma coisa também vai ser na parte de auxílio do programa de desenvolvimento, auxílio em comunidades, né? Que esse dado aberto, que esses recursos abertos sirvam como ferramenta da advocacy, ou seja, uma ferramenta de aporte que auxilie na reivindicação de políticas públicas, na interação de uma comunidade com uma empresa ou alguma organização que tem alguma ação ou algum conflito com essa comunidade, até porque o mapa, ele entra, por mais que alguma comunidade conheça o seu espaço, o seu território ou a dinâmica do seu grupo, o mapa é uma forma de se comunicar essa dinâmica para um agente, para uma pessoa, para uma organização, por pessoas que são externas à comunidade. Então, esse mapa serve de ferramenta como de advocacy nessa função e para auxiliar também tomadores de decisões. Aqui, e dentro a gente trabalha com N ferramentas, com N recursos, mas já no nome da própria organização, e acredito que parte da própria audiência já conhece essa ferramenta, a principal ferramenta que nos auxilia no nosso trabalho e que não só da nossa organização, mas aqui quem tiver outros projetos, outros interesses, podem tranquilamente usar essa mesma ferramenta, que é a OpenCityMap, né? Que da forma fácil de explicar o que ela é, para quem não conhece, ela é um Google Maps que não gratuito, é um Google Maps que qualquer pessoa pode usar os dados, que pode aportar dados nessa ferramenta. Então, a gente faz muito esse paralelo com o Google Maps, com o Google Earth, que é uma ferramenta muito comum das pessoas usarem em seus projetos, sejam de trabalho profissional ou sejam também numa lógica de ação social ou de suporte a questões como a própria humanitária OpenCityMap auxilia, né? E essa organização nasce um pouco desse contexto dessa ferramenta, por isso leva o nome dela, né? Por isso que a organização leva o nome dessa ferramenta no seu nome, na sua logo, né? E aqui, quando a gente fala de qualquer pessoa pode mapear, de fato, qualquer pessoa, ela não é restrita a cartógrafos profissionais ou mesmo a geógrafos, ela tem essa flexibilidade, mas depois mas nisso também tem outros cuidados que eu vou citar para frente, que fazem parte das ações da organização. E ela é o mapa para quem está acostumado com termos mais da cartografia, ela é o mapa de referência. Então, para quem usa isso
para quem precisa de dados num trabalho que tem uma preocupação ali com atividade de meio ambiente, de gestão ambiental, essa ferramenta entra muito bem como recurso para sofrer algum déficit de dados oficiais ou de dados que a gente geralmente buscava numa carta numa carta topográfica. Então, até fazendo um paralelo com outros recursos que vem, por exemplo, no mapeamento oficial, essa ferramenta ela serve muito nesse paralelo, como um recurso que pode complementar ou substituir esse mapa topográfico, onde ele seja um recurso em déficit, né, ou um recurso não atualizado. Né? Um pouco das ações que a gente faz como organização, desde suporte a respostas humanitárias, que quando eu falo de respostas humanitárias é aquelas ações depois seja de um desastre ambiental que acontece em uma região, ou mesmo climático, a gente está ali dando suporte a essa resposta, ou seja, essa ação logo depois desse evento. A gente trabalha com a mobilização de contribuidores, que a gente chama de contribuidores as pessoas que aportam dados no OpenStreetMap ou em outras ferramentas de mapeamento aberto. Então, a gente faz essa mobilização porque como um software livre, como outros recursos abertos, você tem uma comunidade de usuários no entorno. Então, a gente tem esse trabalho de estar ali coordenando, auxiliando as ações dessa própria comunidade de usuários da plataforma que podem fazer contribuições direcionadas por exemplo, focando se há algum evento climático numa região e precisa aportar dados atualizados no OpenStreetMap, essa comunidade, ela voluntariamente, ela pode auxiliar nessa tarefa. Também entra no nosso outro apoio, né, que apoia essas comunidades ligadas ao OpenStreetMap. A gente também aporta no desenvolvimento de tecnologias, justamente, que são as ferramentas, as outras N ferramentas que a gente pode usar, e são ferramentas no conceito aberto que a gente pode usar não só nas próprias ações da organização, mas nas ações mesmo da própria audiência. Se vocês têm alguma atividade, vocês têm algumas ferramentas que a nossa organização ajuda a desenvolver, que vocês podem usar na própria atividade. Então, a gente tem uma ferramenta como o Text Manager, que auxilia na coordenação de mapeamentos em algumas regiões, então ele dá um foco. Claro que aqui eu teria que entrar um pouco mais em detalhes do que é o OpenStreetMap, como que funciona, isso também fica ali para as perguntas ou curiosidades futuras também, ou interesses futuros. A gente trabalha também com aporte financeiro, com doações a ações ou atividades que estão dentro dessa lógica de mapeamento aberto e justamente para desenvolver projetos e ações em alguns locais que atendem demandas que estejam na lógica aberta, que tenham um interesse comunitário, um interesse local. Desenvolvimento de capacidades, ou seja, trabalhar com treinamento, trabalhar no próprio OpenStreetMap ou de outras ferramentas. Então, trabalhar em treinamento dessas ferramentas que estão no conceito, ou de outros recursos que estão nessa lógica de abertura que são abertos, né? Ou mesmo no treinamento de como usar os dados do OpenStreetMap ou outros dados também. Em parcerias, então, trabalhando junto com outras organizações que têm focos distintos, a juntar a nossa expertise em mapeamento para produzir ou gerar projetos que sejam de interesse comum, e até como a OpenStreetMap e outras ferramentas de mapeamento aberto têm seus dados aportados por pessoas de N informações, N conhecimentos de dados geográficos, dados espaciais, a gente também trabalha com essa parte de se preocupar com a qualidade dos dados que são feitos nesses projetos que a gente trabalha junto. Então, esses são um pouco dos vários eixos que a gente trabalha como organização. Aqui um pouco um resumo de um processo prático, né, que a gente trabalhou em 2017 no furacão em Porto Rico, né?
Então, aqui um pequeno escopo de uma ação dessas, né? Então, uma situação dessa, a gente está ali com o objetivo de mapear essa área dessas pessoas que foram afetadas, justamente para auxiliar na definição ou dessas áreas de alto risco, onde essas pessoas vivem ou que vão ser afetadas, né? E nesse processo a gente está ali auxiliando no mapeamento, nessa ação de mapeamento, muitas vezes focado no OpenCityMap, mas não restrito, né? Mas o OpenCityMap acaba sendo a base de dados central para outras, para ação para equipes que estão em local usar esses mapas como mapas para navegação nessas áreas, para quem, que nem foi um caso no terremoto da Turquia, de usarem esse mapa base para mapear áreas de farmácias farmácias que existiam naquela região, usar essa ferramenta para mapear e usar aplicações que usam o OpenCityMap para facilitar o acesso a essa informação por quem estava em loco, para conseguir achar essas farmácias ou essas organizações de saúde de forma fácil, né? Então, a gente trabalha com aqui a gente chama de validação remota, mas é justamente essa parte de preocupar com a qualidade de dados, com a qualidade dos dados que foram mapeados nessa fase de mapeamento, seja ela remota, ou seja, aí, utilizando as pessoas que conhecem a ferramenta globalmente para fazer essa validação de qualidade de forma remota, e usar também pessoas que ter o aporte de pessoas que estão no local também para fazer essa validação local, porque tem feições geográficas que a gente percebe por imagens satélites e tem feições geográficas que a gente vai ter uma percepção melhor só estando em campo. E tudo isso gera um recurso que vai auxiliar a equipe de campo, que vai servir para quem tem algum projeto menorzinho, mas que está ali naquela região afetada, poder se usar desse recurso para aportar dados e acessar esses dados, como o caso como o exemplo citado das farmácias. Né? Nossas áreas de impactos que a organização trabalha, mas não é restrito, né? Uma que acaba sendo aqui o tema central da palestra, né? Que é nessa questão de desastre e resiliência climática, né? Essa parte ambiental, mas todos os outros áreas de impacto que a gente trabalha, em algum grau, vai cruzar com a temática do meio ambiente, né? Mas então, a gente trabalha com a temática de cidades e comunidades sustentáveis, nessa temática de saúde pública, de novo, aqui no Paraná, essa questão da dengue envolve mudança climática, envolve uma relação com o meio ambiente, parte de deslocamento e migração segura e a parte de igualdade de gênero. São os 5 eixos, 5 áreas de impactos principais que a gente trabalha, mas não são restritos a elas. Dando um pouco de localização global da organização, né? A gente é uma organização global, mas a gente tem 4 áreas prioritárias, sendo uma delas a América Latina, que é onde eu trabalho. Esse é um pouco sobre a organização, né? Qualquer questão também fica ali nos comentários, ou pergunta, ou curiosidade futura. Qualquer coisa também eu posso aportar alguma coisa a mais sobre o OpenCityMap, algum aporte mais sobre essa ferramenta que a gente usa e alguma metodologia mais específica que a gente usa. Mas aqui uma apresentaçãozinha mais geral. Da minha parte é isso. Qualquer coisa depois eu passo esse QR Code, eu passo algum link útil que as pessoas querem. Okay. Muito legal, Everton. Como que quando a gente fala, né, em geotecnologia e meio ambiente, a gente vê que dentro de um trabalho técnico, ou um trabalho acadêmico, ou qualquer situação de uma prefeitura de um estado, a gente está lá para resolver alguma problemática, e essa problemática vem de alguma pergunta que nos fazem, né? E a gente vê como que o OpenStreetMap consegue fomentar essas respostas dessas perguntas de uma maneira tão clara
e de forma colaborativa, né? Eu acho que esse é o grande avanço que essa ferramenta vem para nos ajudar a entender o território, entender o meio ambiente dentro das ações aplicadas dentro de algum trabalho específico, de algum processo de licenciamento, de algum relatório ambiental, de alguma análise específica. Então, acho que contar com uma ferramenta desse porte, e conseguir extrair informações dessa ferramenta para a gente imputar dentro do nosso SIG ali, né, dentro da nossa análise, acho que isso é fundamental, extremamente válido, e fica aqui a quem usa, né, o SIG como um meio de trabalho, eu acho que fica aqui o agradecimento de como que essa ferramenta ela é tão democrática para a gente conseguir popularizar e explorar o conteúdo geográfico. Então, acho que mais para frente a gente vai conseguir responder algumas perguntas, né, que já está pintando ali no chat, e a gente volta com você. Mas agora, então, a gente vai abrir a palavra para o Arthur Paiva. Arthur, é com você. Boa noite, gente. Boa noite, Everton, Bruno. Boa noite a todo o público que está acompanhando a gente, que está, né, nessa segunda-feira aqui, 7:55, né, para saber um pouquinho mais, né, sobre a aplicação da geoinformação na área ambiental. Para me apresentar, meu nome é Arthur Paiva, sou engenheiro cartógrafo, formado aqui pela UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sou também cientista de dados, né, pela Fundação Getúlio Vargas, e venho há 10 anos implementando o conceito de geoinformação para os projetos. Tá? Então, nessa palestra, eu não preparei um PPT, eu vou apresentar um pouquinho sobre o lançamento do meu e-book, né, Geoinformação para Negócios. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar a tela. Então, gente, eu venho apresentar para toda a comunidade, tá? Não sei se assiste. Agora acho que foi. Eu venho apresentar para vocês, para toda a comunidade, o e-book Geoinformação para Negócios. Tá? Como aproveitar a inteligência geográfica para tomada de decisões estratégicas. Então, com esse e-book aqui, o meu objetivo foi popularizar o tema da geoinformação. Tá? É um e-book voltado para um público-alvo geral, tá? Tanto gestores, né, de empresas que, né, têm o potencial de você utilizar a geoinformação de forma mais direta, como também os próprios profissionais especialistas do tema, da área, tá, de geoinformação. Então, eu venho com esse livro mostrar estudos de caso, tá, e mostrar também como a gente pode implementar a componente espacial dentro de qualquer contexto de negócio. E hoje a gente vai aplicar todo esse contexto à área ambiental. Então, essa aqui é a capa do nosso livro, tá? E no sumário aqui, a gente tem a espinha dorsal da aplicação da geoinformação para qualquer tipo de negócio. Então, qual é a espinha dorsal? A espinha dorsal é o roadmap de implementação. Tá? O que seria o roadmap? O roadmap, na tradução livre, seria uma trilha, um passo a passo, tá? De você entender o negócio, só que do ponto de vista geográfico. Ao longo desse meu tempo de carreira, né, nesses 10 anos de desenvolvimento, de apoio, assessoria e consultoria em diversos projetos comerciais e acadêmicos, o que eu percebo? Eu percebo que muita gente chega para mim com um único insumo, uma planilha. Aí chega com uma planilha, com os valores de um determinado parâmetro relacionado ou a uma bacia hidrográfica. Em muitos estudos ambientais, a principal recorte de estudo é uma bacia. Outros chegam com dados de setores censitários, contabilizando o quantitativo de domicílios, quantitativo de responsáveis. Outros chegam ainda com um talhão, né, isso muito comum no agronegócio, um talhão com todo ele quadricularizado, né, com suas parcelas do talhão já com índice associado numa tabela e suas respectivas informações. Tá, beleza. Mas é uma planilha. Como é que faz?
o cliente ele quer ver o mapa, o cliente ele quer o visual, o cliente ele quer o data visualization, como a gente chama hoje, né? Que é a visualização desses dados de uma forma interativa ou não. Então, eu percebi esse vácuo de conhecimento com relação à geoinformação. Muitas das vezes a gente só tem um conhecimento analítico, um conhecimento de tabela, um conhecimento da planilha, daquela base de dados ali que está diante de nós, e a gente não consegue transformar isso num mapa ou numa informação espacialmente consistida, né? Vamos dizer assim. Então, o roadmap ele começa com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O contexto do negócio. O que você está fazendo? Qual é o nicho de aplicação do seu negócio? O meu nicho é meio ambiente. Mas o que você vai entregar para o seu cliente? Eu vou entregar a minha área dentro dos critérios do Código Florestal Brasileiro. Olha, eu vou entregar a minha área dentro dos critérios de estudos de impactos ambientais. Eu vou pegar a minha área e vou colocar dentro dos critérios de gestão de recursos hídricos. Então, qual é o contexto que o seu negócio está envolvido? No campo ambiental, esses são os três principais, tá? O contexto de aplicação da geoinformação. E assim, a partir desse entendimento do nicho que você está atendendo, a gente já consegue realizar uma seleção de geotecnologias associadas. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma antena GNSS de alta precisão ou adquirindo algumas imagens de satélites do Cibers, do Sentinel, né, dentro do acervo do INPE, já me atende. Qual é a periodicidade disso? Eu preciso pagar por esses dados? Existem dados mais precisos que são privados, né, que são proprietários. Quanto que eu vou gastar? Então, as geotecnologias é um instrumental de levantamento de dados. Eu posso utilizar o OpenStreetMap, como o Everton já apoiou, né, já mostrou para a gente. Então, essa é a visão do negócio frente às geotecnologias. Tá? Em seguida, a gente implementa a estrutura de geoprocessamento. Tá? A gente vai agendar o processo, ele vai ser automático, ou a gente vai alterar à medida que o projeto for evoluindo. Né? A gente também aborda a questão da metodologia ágil, né, de entrega de produtos baseados em geoinformação. Então, tudo isso está bem expresso nesse e-book. Tá? Está bem detalhado, todas as ferramentas, todas as formas que você tem de automatizar isso, a quem atende, né, esse desenvolvimento. Tá? E assim, o usuário comum, né, ele consegue enxergar a geoinformação como um conceito fundamental dentro do negócio que ele está inserido. Tá? E assim a gente vai implementando essa espinha dorsal. Depois de processamento de geoinformação, depois a gente gera produtos cartográficos e realiza a validação. Sempre é importante validar os dados. Né? Os dados eles são de que período? Qual é a acurácia posicional desse dado? Qual é a acurácia semântica do dado? A tabela de atributos que já é cartógrafo, né, toda a minha experiência, e a gente trazer enfatizar Arthur, você tá me esses ouvindo? 4 pilares aqui. Tá? Arthur, tá me Os ouvindo? 4 pilares de ação, né, onde você consegue implementar a geoinformação de uma forma simples e precisa. Então, o primeiro é o... Opa! Oi. Tá me ouvindo? Seu sinal tá cortando, acho que o Tô pessoal perdeu mais ou menos aí uns 40 segundos de fala, porque cortou, picotou toda a sua fala. Se puder voltar aí uns 30, 40 segundos. Agora, o meu Isso áudio aí, tá bom agora? um pouquinho, pronto, agora Eu tá volto ok, agora aqui. estabilizou. Pronto, beleza.
Tá, estabilizou? Beleza. Então, gente, só para retornar, recapitular, essa aqui é a espinha dorsal, tá? De como você implementa a geoinformação no seu negócio. Então, a gente parte para o conhecimento do nicho de mercado, no caso, meio ambiente. Quais são os instrumentos que nós vamos utilizar para levantar os dados geográficos que vão ser importantes dentro desse fluxo, né, de manipulação e transformação dos dados. O geoprocessamento, que na verdade são os algoritmos desenvolvidos, é todo o desenvolvimento, aplicação de regras de negócio, tá? A geoinformação, que seria os dados os dados refinados, onde você vai mostrar de fato o resultado de toda a manipulação e tratamento de dados, e o produto. O produto é o que o cliente final ele vai receber. No caso ambiental, são as transformações, os mapas temporais, por exemplo, que o cliente, seja a defesa civil, seja também numa questão de negócios sem fins lucrativos, né, somente para apoiar ali socialmente uma área, né, de acordo com o mapeamento de risco. Então, a gente tem uma série de produtos cartográficos que podem apoiar a população, outras empresas, outros agentes, de uma forma bem mais visual, bem mais simples de você assimilar e entender ali o contexto, tá? Então, só recapitulando. E aí, gente, aqui, né, é uma apresentação minha, né, do autor. Vocês podem acessar, né, os nossos conteúdos aqui nas redes sociais. A gente também tem um canal no YouTube. Temos cursos online também, tá? Então, podem ficar à vontade. E, gente, eu queria dar ênfase a essa, de forma prática, tá? A esses 4 pilares de atuação aqui. Então, esses 4 pilares, né, a espinha dorsal, né, que é o roadmap, é apoiado nesses 4 pilares, tá? Mas, de uma forma prática, esses 4 pontos são fundamentais, porque eles vão nortear como você vai implementar um ambiente, tá? Um ecossistema de tratamento, manipulação e geração de geoinformação, tá? Então, a gente parte primeiro do contexto do negócio, por exemplo, meio ambiente, segmentação de áreas de proteção permanente, baseados no Código Florestal Brasileiro, é um exemplo, tá? A periodicidade da informação. O que significa periodicidade? O meu cliente, né, a consultoria ambiental, né, que depende desse estudo para poder entregar para uma operadora de mineração, para uma empresa de petróleo e gás, para uma empreiteira. De quanto em quanto tempo ela espera receber essa geoinformação? Eles precisam todos os dias de dados novos? Ou eles precisam de dados novos semanalmente, mensalmente? Qual é a periodicidade? É a partir desse fator que a gente vai fazer a seleção da instrumentação, das geotecnologias que vamos utilizar no projeto. É a partir desse fator que a gente vai implementar os algoritmos, realizar o desenvolvimento e quais são as soluções para desenvolvimento. É a partir desse fator que a gente vai gerar a geoinformação que a consultoria ou o cliente, de uma forma geral, espera receber. Então, periodicidade da informação é fundamental, ainda mais nos tempos de hoje, que são tempos de Big Data. A informação geográfica ainda está um pouco atrás dentre o volume e a complexidade de dados que chegam a cada minuto. Então, o dado geográfico, por ele ter uma estrutura complexa, pois ele é um dado vetorial, ele é desenho, né? Ponto, linha, polígono ou matriz, ao mesmo tempo ele é analítico, ele é uma planilha de informações, um DBF, uma tabela de atributos de informações. Então, alinhar esses 2 dados é complexo e a periodicidade ela é um fator chave para eu agregar valor para o cliente final, entregando a melhor geoinformação possível. Arthur, o que é melhor? Né? O melhor é o que o cliente espera receber, o que vai responder às perguntas dele, né? E o que vai apoiar, o que vai dar respaldo para uma aprovação ou não de um projeto, tá? Independente de qual seja.
e, ao mesmo tempo, vai dar para ele previsibilidade, vai dar base histórica para ele de dados, de acontecimentos. Então, essa base histórica tem que estar enraizada numa infraestrutura adequada, de acordo com a periodicidade. Então, é fundamental isso. 3. Visualização dos dados. Gente, está falando de mapa. Mapa foi a primeira forma de representação pictórica para você se orientar no espaço. Então, como é que ele quer receber essa informação? Ele quer um layout, um PDF? Muita gente vende só um PDF. Ou ele quer um dashboard com um mapa interativo, sendo transformado em tempo real. Você ali consegue realizar filtros, consegue contar uma história com aquelas visualizações ali, que não é só o mapa, você tem também visualizações em barras, enfim, entre outros gráficos. Como é que ele vai ver essa informação? Essa é a pergunta, eu me arrisco a dizer que é a principal, porque, gente, o cliente, no final, ele quer precisão, ele quer ler rápido, talvez, ele tenha 20 segundos de tempo para tomar uma decisão, então ele precisa de uma informação enxuta, ele precisa de uma informação pragmática, direto ao ponto. Então, às vezes, coisas demais atrapalham. Então, o que ele quer ver? A gente precisa ir direto nesse foco. O que ele quer ver naquele mapa? Ele quer ver as bacias? Ele quer ver um enquadramento? Ele quer ver somente as áreas? Como é que ele vai perceber esse mapa? E como é que ele vai apresentar depois, né? Porque a gente conhece no meio corporativo que as decisões elas são hierarquizadas, tá? Então, esse é o ponto. E o público-alvo? O público-alvo é a ponta, é lá na ponta. Quem é que vai estar lá esperando o mapa ser atualizado? Quais são os dados que a ponta, as pessoas vão consumir? Então, o OpenStreetMap, aproveitando o ensejo, ele é fundamental em áreas de difícil acesso. É fundamental em áreas onde a gente não tem uma política de catalogação de dados geográficos muito bem consolidada, né? Municípios do interior, né? Aí ele deu o exemplo dos continentes africanos e asiáticos. Então a gente tem essa dificuldade, a gente tem uma desigualdade de dados muito perceptível. E o público-alvo, são essas pessoas que dependem desses dados, tá? Então esses são os 4 pilares, gente, que eu queria dar uma ênfase. Eu queria dizer que são fundamentais para vocês entenderem todo o escopo do livro, beleza? E é isso. Aqui eu mostro a introdução e depois vocês vão ler com calma, tá? Caiu de novo? Tá um pouco oscilando, né? Caiu, Bruno? Não, tá indo. Só para fechar, Bruno. E, gente, aqui é esse roadmap, tá? Essa trilha mais prática, mais direto ao ponto, de você contextualizar o seu negócio, né, com relação às ferramentas de geoinformação, né, tanto em ambiente gratuito, eu também abordo ambiente proprietário e também soluções de mapeamento, soluções com Geo Big Data, né, como a gente consegue implementar esse volume muito grande de dados geográficos e não depender somente da nossa máquina, né, para poder rodar isso, processar isso. E curiosidade também, geofake news, eu abordo esse tema de fake news com informação geográfica, uma coisa bem comum, mais comum que a gente imagina. Geotecnologias no futebol também, a gente também colocou no livro, que é interessante a gente ver a amplitude de aplicação, tá? E espero que vocês gerem novos insights, né? O livro serve para gerar insights para os projetos de vocês, tá? Muito obrigado. E é isso, Bruno. Arthur, muito legal e parabenizar, né, primeiramente, a iniciativa de transformar 10 anos de conhecimento num livro, né? Não é fácil, mas acho que é muito válido essa sua elaboração do livro,
E o que eu vejo de destaque nele não é um livro de passo a passo de como elaborar um mapa, mas é um livro de passo a passo de como pensar um produto de negócio a partir de um mapa, né? Isso. Então, quando a gente fala, né, quando alguém vai começar a aprender a trabalhar com geoprocessamento, com SIG, tem muita aula lá no YouTube, tem muita aula na internet. O que a gente fez? Né? O que a gente está fazendo? A gente está criando profissionais que sabem e muito bem apertar botão e criar vetores. Mas o quanto eles estão entendendo da problemática que eles estão resolvendo, quanto que eles estão entendendo, o quanto aquilo que ele está produzindo está criando a resposta correta que ele foi contratado para responder, né? Então, eu acho que isso, quando a gente cria uma linha de raciocínio baseada em negócio, e onde essa linha de raciocínio ela é pautada dentro de uma estrutura, eu acho que todo o trabalho é beneficiado, desde quem precisa entregar o relatório até quem vai receber esse relatório para fazer a possível correção, né? Então, eu acho que esse material que você produziu, esse livro que você produziu, o que ele tem de benefício e de inovador é fazer as pessoas pensarem não em apertar botão, mas é o antes. Antes de eu apertar o botão, o que eu preciso fazer? Qual que é o caminho? Qual que é a estrutura que eu preciso criar aqui no meu negócio, até para fazer um orçamento, né? Então, aqui a gente está nessa live com diversos profissionais da área que trabalham direto ou indiretamente com geotecnologia, e você conseguir pensar a estrutura, né, da sua composição de mapas ou da sua composição de relatório final, isso vai definir até o orçamento que você vai entregar para o seu cliente. Porque, como você mesmo disse, o que o cliente quer? Ele quer um PDF para colocar no relatório, ou ele quer um link de acesso ao mapa interativo para apresentar na apresentação final lá numa conferência, né? Então, isso faz todo um sentido quando eu coloco isso dentro de uma análise estratégica. Eu estou falando de negócio. E o meu negócio não é só o negócio financeiro, mas é um negócio de trabalho, né? É todo o trabalho envolvido. E todo esse trabalho envolvido a gente pode aplicar em trabalhos privados, em órgãos públicos e até mesmo trabalhos acadêmicos, que não deixam de ser um negócio. É uma atividade que eu tenho uma demanda, eu tenho um método para resolver essa demanda e um relatório final para ser entregue, né? Então, acho que visualizar e concretizar todo esse caminho é muito válido. Eu acho que agora a gente tem algumas perguntas, né, que a gente recebeu lá no chat do YouTube, e algumas são para o Everton. Vou responder ver uma por uma aqui para ir respondendo. Pode ficar à vontade aí, Everton. A gente vai respondendo. Everton, só rapidinho, eu estou plotando na tela, tenta seguir essa sequência, porque aí fica fácil o pessoal acompanhar. Beleza? Vai. Acho que essa primeira ali, gostaria de perguntar como podemos inserir as geotecnologias nas prefeituras, qual seria a melhor forma de introdução. Então, há várias formas, né? Na questão de prefeituras, vai depender muito do porte da prefeitura. Então, mas, por exemplo, prefeituras de cidades maiores ou que têm uma cultura mais matura de mapeamento, de realizar mapeamentos oficiais, geralmente, e aí não só da plataforma do PCTMap, mas a própria lógica do mapeamento aberto, do mapeamento colaborativo, do mapeamento participativo, são os vários termos para algo que para isso, né, em comum, né?
Geralmente dá para usar essa lógica para, por exemplo, em prefeituras que têm um mapeamento oficial desenvolvido, esse mapeamento é feito de forma sistemática, ela é feita a, a, a cada tantos anos, né? Então, entre esses períodos, pode-se usar o método de mapeamento colaborativo para manter atualizados, se não todas as informações, algumas delas. Então, uma prefeitura pode usar essa lógica para manter uma certa atualização das suas informações. Mesmo na concepção do mapeamento tradicional, do mapeamento oficial, tem fases, tem partes do trabalho do mapeamento oficial que usam essa lógica do mapeamento colaborativo antes de ter esse nome. Então, quando o IBGE faz um mapeamento topográfico, ou mesmo o DSG, ou o município faz o seu mapeamento local, por exemplo, para nomear as coisas, para ter o nome das coisas, eles de um rio, de uma estrada vicinal, coisa do tipo, alguma dessas informações são perguntados por moradores locais, então é feito, entre aspas, é feito um processo quase colaborativo, né? Não se deixa de se consultar um não profissional da cartografia ou do mapeamento para ter essa informação. Então, tem coisas que já na sua concepção se usam dessa lógica, né? Outro ponto que pode se usar os métodos de mapeamento participativo, ou colaborativo, ou aberto, que uma prefeitura pode se usar disso nas suas aplicações do dia a dia, por exemplo, no planejamento de um plano diretor, quando tem aquelas reuniões de consulta pública, toda essa fase, não só para o plano diretor, mas para outras atividades que envolvam a prefeitura, né? Mas o plano diretor é a mais famosa, é a que tem um rito que se cobra, né? Que se pede. Nessas consultas públicas, você pode usar mesmo os mapas que a prefeitura tem, a mesma base de dados que a prefeitura tem, você pode levar essas bases e fazer essas consultas em cima desses mapas, né? Tem uma técnica, um método que eles chamam de cartografia social, que é nesse contexto de você levar o mapa e aquelas pessoas daquela localidade apontam problemáticas e outras informações naquele mapa. Isso é um modo de mapeamento colaborativo, um modo de mapeamento aberto, que inclusive a ROT trabalha com isso num projeto no México, na cidade eu já lembro o nome da cidade, mas é num projeto no México que é justamente capacitar as pessoas de um município lá a usar esse método na hora de coletar, fazer consultas públicas. Então, não necessariamente o OpenCityMap pode ser a ferramenta, mas o método de mapeamento colaborativo aberto a prefeitura pode usar. Tem casos de pessoal da comunidade que usa o OpenCityMap como a pessoa trabalha na prefeitura, mas ela aporta os dados que a prefeitura tem no OpenCityMap, que é mais fácil dos profissionais da prefeitura ou quem está conectado com a prefeitura acessar os dados por lá. Então, precisa de uma aplicação de navegação, acessa os dados pelo OpenCityMap, mas são dados da prefeitura que foram importados para o OpenCityMap. Claro que esse ato de importar dados para o OpenCityMap também requer um conhecimento bom, não é qualquer mapeador da comunidade OpenCityMap ou que usa o OpenCityMap que tem a capacidade de fazer isso sem correr o risco de ter uma qualidade. Então, essa pergunta, essa é a resposta básica. Acho que uma das coisas importantes, assim, para a gente entender, né, dentro de uma prefeitura, acho que primeiramente é entender quais são as respostas que a prefeitura quer responder, né? Porque o uso de geotecnologia é algo tão imenso que nenhuma prefeitura no mundo vai conseguir responder todas as questões que ela precisa. Então, de fato, é priorizar, olha, eu preciso responder tais demandas com a comunidade ou tais demandas da minha administração pública. Quais dessas demandas eu consigo utilizar a geotecnologia para me subsidiar? E como que é o processo para que a geotecnologia me ajude a responder essas demandas? Eu acho que isso é o mais importante.
ter como critério que a geotecnologia é o meio eficiente de responder a pergunta, não a pergunta e nem a resposta, né? E aí entender que cada município é um município, cada município tem uma demanda, cada município tem um recurso, cada município tem a sua essência específica. Não dá para comparar Maringá com... Maringá tem um excelente sistema de geoprocessamento, mas não dá para comparar o sistema de Maringá com o de São Paulo, com o GeoSampa. Mas também não dá para comparar o de Paysandu, que é uma cidade aqui limítrofe a Maringá, com o de Maringá. Então, assim, cada um tem os seus porquês, cada um tem os seus recursos e cada um tem suas realidades. Então, eu acho que a primeira coisa é entender, assim, como que o geoprocessamento, como que a geotecnologia pode me ajudar? Eu acho que essa é a primeira pergunta que o município tem que fazer para ele mesmo. Aí, a partir dessa resposta, começar a criar critérios. Olha, então, primeiro ano eu vou aplicar geotecnologia para responder 5 questionamentos para o município. E aí, conforme os anos vai, eu vou avançando nesses critérios. Eu acho que é uma linha de raciocínio assim que eu apostaria se eu fosse participar de alguns processos de implementação de geotecnologia no município. E aí, continuando, como que ligado a essa parte da importação dos dados, né, Everton, que a Valéria também tinha perguntado, como é que faz para ser essa participação, para ter essa participação dentro do OpenStreetMap? Geralmente, para aportar dados ou inserir dados nessa plataforma, geralmente tem aplicações que eles chamam de editores, né, que são ferramentas de edição. Há várias delas, desde, por exemplo, o ID, que é uma ferramenta que tu usa no navegador, que você pode vetorizar naquela lógica mesmo, como fosse vetorizar a casa, vetorizar pontos de interesse, você aporta informação por lá, fazendo a tradicional vetorização, né? Outras formas de aportar isso para essa ferramenta, né? Assim como tem essa ferramenta que é a ID que usa no navegador, tem uma que tem mais recursos, que é como se um SIG, que é o JOSM, que dá para usar no computador. Também tem ferramentas para aportar dados por smartphone. Então, você está numa determinada região, você pode contribuir com os atributos de uma feição que já está mapeada. Tem uma aplicação que é o Streetmap Complete, que ele já tem as feições que já estão mapeadas no OpenStreetMap, ele mostra quase como fosse um joguinho. Então, você pode ver lá, ele dá uma feição. Esse trecho de rua tem quantas pistas? Tem 2 pistas, tem 3 pistas. Ele vai fazendo, aproveitando a tua localização, ele vai dando esses pontos para você preencher o atributo, né, conforme você está vendo naquela região. Tem outras ferramentas de smartphone que tem um pouco mais complexidade, você consegue aportar feições com mais complexidade, outros te permitem só aportar pontos. Então, você está numa localidade, você consegue colocar um ponto novo, esse ponto é de um comércio tal, coisas. Então, você tem N ferramentas que, conforme o recurso que você tem ali de hardware ou o que você quer mapear, você usa uma ou outra, né? É dessa forma que a gente aporta dados para essa plataforma, são através dessas ferramentas de edição de dados, né? Basicamente é isso. E aí, claro, tem a parte de importação, que daí tem modos mais complexos, que daí importação você tem todo um cuidado com o que tem já de dado lá para fazer tem um nome próprio para isso, mas é juntar as duas coisas, né? Um dado que já está na plataforma OpenStreetMap com um dado que tem vindo fora para perceber qual que é o melhor de ficar ou não, né? Então, também tem essas partes mais complexas, e talvez para quem trabalha numa prefeitura e tem interesse de usar o OpenStreetMap, tentar aplicar ali junto com as bases oficiais que tem aquela prefeitura, são alguns critérios que ela tem que se preocupar. Então,
tem essas várias formas de aportar Arthur, dados. respondendo aqui, acho que duas perguntas em uma aqui, que é da Valéria, né? Uma ligada a essa aplicação em prefeituras e a outra ligada também a como validar essas informações. Acho que com essa experiência que você tem aí de mais de 10 anos de trabalho e de ciências de dados, você pode contar para a gente um pouquinho com sua experiência, né? Porque acho que a questão da validação do dado, acho que é algo crucial dentro de um trabalho, né? Então, assim, a hora que eu produzo o meu relatório final, a hora que eu produzo o meu dado final, quanto de verdade eu consigo dizer que aquela informação ali está contida? Mas dentro de que parâmetro também que aquilo ali é uma verdade ou não, né? Então, acho que isso é um contexto bem grande para a gente discutir. Se pudesse falar um pouquinho sobre esse tema. Claro, vamos primeira pergunta, né, sobre o uso de bases cartográficas, de dados geográficos para a prefeitura. Eu tenho uma vivência com relação a prefeituras quando eu dava treinamento pela imagem na Academia GIS, e a gente apoiou a prefeitura aqui do Rio de Janeiro, tá? Então, por conhecimento de causa, de uma forma bem prática, como foi feito, né? Primeiramente, a prefeitura aqui do Rio, ela usou um sistema proprietário, né, um sistema da ESRI. Eu vou colocar num contexto mais desafiador, né? Vamos dizer assim que a gente quer implementar tudo isso em open source, tá? O primeiro passo para isso é determinar, centralizar os dados civis da prefeitura. O que significa isso? Você precisa ir no site do IBGE e baixar o último censo. Esse é o primeiro passo, porque os dados do censo poligonais, ele já vai organizar o seu município em setores. Esses setores geralmente podem estar organizados por bairros dentro da tabela do IBGE. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é importar essa camada de setores. O segundo passo é, uma vez centralizado esses dados nacionais, vamos dizer assim, né, referente ao censo, a esse projeto nacional de estatística e geografia, né, e dados geo, o segundo passo é permitir com que os departamentos, educação, saúde, defesa civil, serviço social, transportes, todos esses departamentos precisam entregar as suas dores, né? Vamos botar num linguajar aqui bem popular, né? Ou seja, o que eles precisam? Vai chegar o setor de transporte, cara, eu preciso de toda a malha viária. Vai chegar o setor de saúde, eu preciso da geolocalização de todos os postos de saúde, UPAs, enfim, hospitais nacionais e tal. Educação, preciso de todas as escolas, ou seja, cada um vai entregar o que é necessário para a sua base de dados, tá? E aí a prefeitura em si vai tornar essa tarefa o quê? Qual é o orçamento que eu tenho? Porque tudo se baseia em orçamento. Qual é o orçamento que eu tenho? Eu posso ir a campo? E a campo é caro. E a campo é gente, é o lanche, é a diária, é o instrumento para levantar. Ou o meu orçamento é baixo, ou seja, eu preciso de uma imagem de satélite para eu ver que tem uma escola ali, eu preciso do OpenStreetMap para já ter meio caminho andado e já me indicar de uma forma colaborativa que ali tem uma escola, que ali tem um hospital, tem uma estrutura viária, né? E os condomínios, como é que a gente vai vetorizar isso, representar isso? Então, de uma forma prática, é dessa forma que você cria uma infraestrutura de dados municipais, tá? Uma infraestrutura permitindo acesso público, permitindo ferramentas com uma baixa exigência, né, de performance, né? Algumas ferramentas de medição, uma ferramenta de localização do teu celular, e isso você vai evoluindo o seu sistema, tudo isso em um ambiente web, ou mesmo para a pessoa baixar, deixando seus dados num FTP, né, num servidor remoto, na nuvem, também tem algumas soluções interessantes. Só assim você já inicia a sua prefeitura dentro desse contexto
e aí os demais projetos vão se derivando à medida que você for acumulando dados. Mas o primeiro passo é ter o acesso ao dado, é levantar o dado, sendo consistente. O que eu pego o gancho, né, para a segunda pergunta, que é uma questão de validação, né? A validação dos dados é um tema que é o seguinte, o que é validar, né? Validar é eu dizer qual é a diferença, seja posicional, seja semântica, né, da tabela de atributos, ou uma diferença temporal de acordo com um dado que eu já tenho, com uma verdade, ou uma verdade de campo, né, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter um pouco de delicadeza em validar os dados, porque a validação pode sair caro. Por exemplo, no caso de prefeituras, validar os dados é importante quando a gente está trabalhando, por exemplo, com risco. É importante a gente sempre estar atualizando o mapa de risco, porque o risco ele é mutável, né? Ele se transforma. Tem locais que se tornam arriscados do ponto de vista erosivo, ambiental, né? De qualquer outra face, né? Outros dados você não precisa ficar atualizando toda hora ou validando. Por exemplo, dificilmente o OpenStreetMap ele vai errar a localização de uma escola. Dificilmente. Dificilmente ele vai errar a localização de um hospital. Você vai colocar o bonequinho do Google lá e vai ver que tem um hospital ali. E o ponto em frente é o número, o ponto em frente é a porta do hospital, lá no OpenStreetMap. Então, isso você já consegue validar só o que for necessário, né? As validações remotas, elas são importantes e permitem você reduzir custo, porque validar custa, tá? Então, é um ponto que a gente tem que pensar antes de tomar a decisão. Tá? Legal, Arthur. Obrigado aí pelas contribuições. E aí o Arthur também já tocou no assunto, que foi uma das perguntas, né, ou até só um posicionamento da Neuza em relação a essas áreas de risco, né? Então, se a gente for pensar dentro da estratégia de uso de geotecnologias e as questões ambientais, sim, né, a utilização da geotecnologia é essencial para a gente fazer quantificação e qualificação em área de risco. Isso quando a gente vai trabalhar lá com processos de licenciamento, quando a gente vai trabalhar com planejamento urbano, com planejamento territorial, sim, de fato, o uso da geotecnologia é extremamente importante. E aí acho que tem uma pergunta para o Everton em relação a como que a demanda, a produção dessas imagens, né? E se uma determinada prefeitura precisar para solicitar de uma área específica, como que faz para solicitar? Acho que deve ser em relação aos dados do OpenStreetMap. Como o OpenStreetMap é a ferramenta aberta, né, lógica aberta, ela também tem o acesso livre de qualquer pessoa ou organização. Então, qualquer pessoa ou organização consegue acessar esses dados lá. Como tem ferramentas para coletar, para colocar dados nessa base de dados, que, na essência, o OpenStreetMap é uma base de dados. Aí ela tem sua interface. Você entrar lá, www.openstreetmap.org, ela tem o seu sleepmap, né? A sua interface, mas no fundo ela é uma base de dados. Assim como tem ferramentas para portar dados, em que as pessoas podem colocar dados nessa base, você tem N ferramentas para acessar esses dados, desde plugins, complementos no QGIS, no próprio site do OpenStreetMap tem um lugar lá para exportar dados e você seleciona uma área. Então, para usar esses dados, você também tem N formas, porque no fundo é um banco de dados e tem lá as formas de você acessar esse banco de dados para também fazer o uso deles, né? Então, qualquer um pode usar. A questão mesmo, tanto para colocar dados lá, quanto para utilizar dados do OpenStreetMap, que eu acabei não citando, mas sempre se preocupe com a questão da licença de dados lá, que
que na OpenCTMap ela é uma licença ODBL, então ela permite o uso comercial desses dados, desde que mantenha os dados derivados na mesma licença, né? Então, se alguém quer quer criar um serviço de uma plataforma de navegação, alguma plataforma de navegação para os seus clientes, ele pode usar esse dado nessa sua plataforma, né? A única questão é que você cobra pelo serviço, né? Você cobra pelo desenvolvimento daquela aplicação e pelo serviço que você está prestando, né? É como fazer uma lógica para quem conhece Linux, né? O Linux, que é o Ubuntu, que é o mais famoso dos Linux, ele é feito por uma empresa proprietária. O Linux é aberto, é um software livre, mas a empresa Canonical, que é dono da Linux, ela vende o seu suporte para quem tem o Ubuntu como sistema operacional do seu servidor. Então, para quem usa o OpenCTMap, também pode pensar usos assim. Você usa o dado, você mantém a tua solução aberta, mas você cobra pelo seu serviço de suporte. Então, a única questão do OpenCTMap é esse cuidado com a licença do dado, tanto para colocar dados lá, quanto para usar dados lá. Então, também não é qualquer dado que se aporta lá. Geralmente, dados de prefeituras, órgãos públicos, geralmente eles estão numa lógica de dados abertos, então não vai ter um problema de licença se vocês colocarem esses dados no OpenCTMap, desde que isso esteja claro pela prefeitura. Então, a única coisa que eu aporto nessa pergunta mais principalmente essa questão da licença, mas o uso é aberto. Aí é uma questão de encontrar a ferramenta para acessar esses dados, e isso aqui fica curto para mostrar detalhes, mas é isso. Legal, Everton. Acho que com tudo que a gente falou, né, em relação ao uso do dado, a como pensar esse uso do dado, a como potencializar o uso desse dado. Daí a gente tem o Arthur, que escreveu um livro para fazer a gente, orientar a gente a como utilizar melhor essas informações. Então, Arthur, parece que você tem aí um presentinho para o pessoal. Como é que é o negócio? Gente, eu estou disponibilizando uma versão gratuita, tá? Do e-book. É uma versão que a gente disponibilizou 2 capítulos, tá? Aí vocês podem até usar o QR Code aí da Progel, da Fenagel, para poder acessar. Fique à vontade. Essa é a versão gratuita, aí tem a versão paga, que é o livro todo, tá? Mas, enfim, a versão gratuita ela já dá também todo o norte, todo o apoio aí, suporte para vocês iniciarem um projeto do zero, né? De implementar geoinformação em qualquer tipo de negócio, tá? E o livro, ele não vem com o intuito de você gerar mapa, tá? Ele vem com o intuito de você trazer a componente espacial em todos os setores e áreas de atuação da empresa. Porque, por exemplo, numa empresa, a gente tem variados departamentos, né? A gente tem um projeto, a gente tem o marketing, o RH, finanças. Todos esses departamentos utilizam a componente espacial em algum sentido. Eles utilizam isso. Então, isso em todas as empresas por onde eu passei, utilizavam dados espaciais, seja para georreferenciar o colaborador que mora mais longe do prédio da empresa, então ele pode ficar em home office, ou talvez realizar uma segmentação de perfil de mercado daquelas pessoas que podem consumir o seu produto, ou até mesmo do ponto de vista logístico, né? Onde você tem alguns fornecedores que estão mais distantes de você, e você tem fornecedores mais próximos, onde você tem uma diferença aí de custo, né, de aquisição daquele produto que você vai vender, ou seja, são alguns exemplos que abarcam todos os departamentos. Então, esse livro ele vem com o intuito de apoiar o gestor do negócio, tá? Nesse sentido,
na empresa em si próprio e também apoiar, né, na atividade fim da empresa, na finalidade que ela tem. O que a empresa vende? Ela vende um produto, mas é para quem? É para domicílios? É para pessoas? Ela vende para empresas? Ela tem uma atividade extrativista? Ela tem uma atividade de mercado, de comercial? Qual é a atividade dela? Então, tudo isso a gente implementou etapas, né, de você fazer as perguntas certas para poder obter as respostas, aonde essa resposta ela utiliza uma componente espacial, geográfica. E como, também no finalzinho do livro, como a gente vende isso, né? Nem sempre a pessoa ela vai querer consumir um mapa. Às vezes ela quer uma tabela. Às vezes ela quer implementar uma regressão linear numa área onde eu tenho os pontos amostrais, valores de elemento químico, por exemplo, no solo, e eu quero realizar uma análise preditiva. Eu não quero um mapa, mas é uma informação espacial. Às vezes a pessoa quer um dashboard ali, interativo, que ela vê pelo celular, não é um mapa em PDF. Então a gente tem que, esse livro, ele é para a comunidade, e para tirar a gente da comunidade de um local de serviços onde a gente só gera mapa. Não é essa a nossa finalidade, não é só isso, né? A geoinformação é mais do que um mapa. A geoinformação é a base de dados analíticos que está por trás do mapa. A geoinformação é você poder tocar o mapa e só marcar aquele bairro ali e todas as informações se ajustarem. É contar uma história das transformações geográficas que aconteceram naquele lugar, né? É você realizar esse apresentável, né, de geoinformação. Então, o livro vem com esse sentido e espero que gostem, espero que me mandem perguntas também, sugestões e outros comentários que eu estou à disposição aí, beleza? E é isso. Muito legal, Arthur. Obrigado aí pelo presente, né? Eu da Progel, vou abrir uma fala agora para o Danilo, geógrafo Danilo, que é o nosso presidente da FENAGEL. Danilo, se quiser dar uma palavrinha. Boa noite, pessoal, tudo bem? Assistindo aqui, muito feliz, a palestra, ouvindo vocês aqui desde o começo. Estou em casa hoje com a criançada que botei todo mundo para dormir e consegui ainda acompanhar uma temática tão importante para a geografia, para geociências, assim como para as agrimensuras como um todo. Falo de forma geral. Gostei muito, tá, Bruno? É uma iniciativa que a gente vem na Primazia. Também sou conselheiro pela Projac no CREA Paraná. Então, assim, faço parte dessa família. Assim como o Zé Roberto estava aí agora há pouco, fui presidente da Associação de Jogos Brasileiros Regional Maringá, onde tudo começou aqui no Paraná, posso dizer assim. E a gente vem levando aí temas da geografia, de certa forma, deixando ele mais tranquilo e mais, como vou dizer para vocês, mais próximo da população. Eu vejo um tema muito importante, essa questão do meio ambiente e geotecnologias, porque o Bruno sabe muito bem, a gente vive aqui em Maringá, também sou de Maringá, né? Um problema da qual participo de uma comissão aqui de drenagem urbana, que a primeira pergunta que eu fiz para os técnicos da prefeitura foi: qual é o dado que justifica uma nova reformulação de projetos? E eles falaram que eram as denúncias, né, as chamadas aí de reclamações da população por alagamento. Aí eu perguntei novamente: vocês definiram os alagamentos ou era só uma falta de limpeza e manutenção urbana na questão dos bueiros? O alagamento era um alagamento propriamente dito, como a gente conhece, dentro da geografia, das engenharias? Não sabemos. Então, assim, essa é a preocupação nossa hoje em dia, principalmente o que o Arthur falou, a gente definir muito bem, né, os nossos dados. Os dados que vão implementar em justificativas de projetos futuros, aí fica muito claro quando você tem um buraco, né, necessidade de tampar um buraco, mas assim, quando tem obras aí subterrâneas, os dados principalmente para justificar
uma intervenção. Então, hoje a gente verifica que nem a própria prefeitura aí, talvez alertando a nossa amiga que estava aqui e fez algumas perguntas, lembrando aí da necessidade real, né, de profissionais dentro das prefeituras, dentro dos órgãos públicos, assim como o Bruno também está aqui em Maringá, verificando, né, participando exaustivamente das análises de dados, né, análise de projetos, porque eu acho que a gente tem que melhorar como um todo dentro de uma perspectiva de sociedade, né? Não só fazer porque é legal melhorar, ou, propriamente dito, num cálculo não passou, mas efetivamente o dado ali podia responder à necessidade real, visto que um município, como vocês falaram, tem outros problemas na educação, na saúde, né, que podem estar também dentro aí do geoportal, dentro do manejo, tanto interno, dentro dos funcionários da prefeitura, quanto externo, que é publicado fora, aí, através de plataformas e ferramentas, como foi dito pelo nosso amigo. É importante isso, acho que a geografia, assim como a cartografia, as agrimensores como todos, elas são necessárias dentro desse contexto. Então, assim, a gente preza muito, e eu agradeço o Bruno, agradeço aí aos dois palestrantes, e também ao Jorge, que está aqui nos bastidores, apareceu no começo, que sem ele aí, tanto faz, ele compõe a minha diretoria na Fenagel, a gente puxou ele da Progel, mas ele vem auxiliando diretamente a todas as entidades que, se fizerem necessário, se fizerem carentes de alguma informação ou de auxílio, o Jorge está aqui Jorge Campelo está para auxiliar diretamente como uma assessoria da Fenagel. Então, muito obrigado a todos, muito importante, obrigado, Bruno, também pela dedicação, tá bom? Valeu, obrigado, Danilo, pela fala e também por ajudar a compor essa live no dia de hoje, tão importante, né, para a geografia, para a engenharia cartográfica e para toda a geociência. E aí, acho que para a gente, né, finalizar, eu acho que tudo isso que a gente falou hoje, tudo isso que a gente conversou hoje, acho que melhor do que a gente serem profissionais que sabemos dar as respostas corretas, a gente precisa saber fazer as perguntas corretas, né? Então, eu acho que essas lives, o material, o livro que o Arthur acabou de publicar, as informações que o Everton nos passou, só vão nos orientando cada vez mais serem profissionais mais competentes e que conseguimos integrar o mercado, entregar os órgãos e entregar aquilo que é nos solicitado, né? Então, agradeço aí imensamente a participação do Everton, agradeço aí imensamente a participação do Arthur, a dedicação aí numa segunda-feira, e muito obrigado a todos e até uma próxima. Se vocês quiserem aí mais um minutinho de fala, a gente já encerra. Muito obrigado mesmo pela participação e disponibilidade de vocês. Em nome da Progel Paraná, fica aqui todo o meu agradecimento e agradecimento ao Jorge por todo o apoio.